Nesse vídeo daremos continuidade ao estudo das propriedades da luz. No entanto, agora a gente vai focar um pouquinho nas propriedades, né, que foram descobertas a partir do desenvolvimento da física moderna. Bom, para começar, a gente, né, tem estudado, né, algumas das propriedades da luz que normalmente são regidas, né, ou entendidas, melhor dizendo, a partir do contexto, né, de que a luz é uma onda, né, como, por exemplo, os fenômenos de refração, reflexão, a própria ideia por trás da luz, né, que a gente comentou, que é deduzida a partir das equações de Maxwell, né, de forma com que, né, a gente conseguia deduzir a equação de uma onda, né, de uma onda eletromagnética, né. Tudo então que a gente viu até o momento é baseado, né, de que a luz ela se comporta como uma onda, né. No entanto, alguns, né, alguns fenômenos físicos, né, quando o pessoal tentava estudar, né, ou entender, né, o que acontecia com uma luz, né, alguns desses fenômenos eles não poderiam ser explicados, né, de uma forma perfeita quando você entendia a luz como sendo uma onda, né. Um dos fenômenos mais clássicos, e é o que gerou, inclusive, né, um dos fenômenos que geraram, inclusive, a física moderna, né, esse fenômeno que a gente conhece como efeito fotoelétrico. Bom, o que é esse efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico, basicamente, ele ocorre, vamos supor, se eu tenho aqui uma superfície metálica, tá? Então tem, por exemplo, aqui um pedaço de um certo metal, né? Ou seja, eu tenho elétrons livres aqui nessa superfície, tá? E aí o pessoal começava, né, a incidir, por exemplo, uma luz, né? Aqui eu incido uma luz nesse metal, tá? Só que eles observavam que à medida que incidia uma luz sobre essa superfície desse metal, poderia ocorrer, dependendo da frequência dessa luz que era incidida aqui no meu metal, eu poderia ocorrer a emissão de elétrons, né? Ou seja, eu conseguia emitir carga elétrica aqui, tá? Uma corrente elétrica, né, saindo desse metal. Bom, e aí na hora que eles estudavam esse tipo de fenômeno, na hora que você entendia, né, a luz, você assumia que a luz era uma onda, né, e tentava explicar esse fenômeno, por exemplo, tentar medir a energia, né, ou a intensidade desses elétrons que saíam aqui, as contas não batiam, né? E aí Einstein, então, que conseguiu explicar pela primeira vez esse efeito fotoelétrico, né? E aí para isso, né, para conseguir de fato explicar, né, qual que era a energia desse elétron que saía, tá? Ele precisou falar com que a luz, na verdade, ela deveria ser composta por partículas, né, que a gente chama hoje de fótons, né? Então ele falou que se a luz, né, ou essa onda eletromagnética, na verdade, ela fosse composta por pequenas partículas, né, esses fótons, tá? E ele ainda teria que ter uma energia muito bem determinada, né? Ele falou que a energia desses fótons, então, ela deveria ser igual a uma constante, que é a constante que a gente chama de constante de Planck, que é um valor muito pequeno, tá? Olha aqui, 6,6 vezes 10 a menos 34 vezes a frequência. Tá? Então, na hora que ele explica, né, fala simplesmente que a luz ela é composta por partículas e onde, né, cada partícula teria essa energia aqui, HF, né, constante de Planck vezes a frequência, ele conseguiu demonstrar que esse efeito elétrico, esse efeito fotoelétrico aqui, então ele poderia ser explicado. Tá? Bom, então vem o primeiro ponto, né? Ele precisou de falar que a luz, ela de fato era composta por partículas, ok? E ainda, né, que a energia dessa partícula ela passa a depender da frequência, né? Até então a gente não tinha, né, na hora que a gente descreve lá, por exemplo, a energia de um campo elétrico, né? A energia de uma onda eletromagnética não aparecia aqui em termos de frequência, né? A gente aparecia, por exemplo, o módulo do campo elétrico, né? O valor, né, de pico lá, por exemplo, de um campo elétrico ou de um campo magnético, né? Mas não aparecia aqui frequência, né? Então note que agora, né, isso então surge dentro da física quântica, tá? Dentro da física moderna, né? Que a energia dessa luz ou dessa onda eletromagnética ela passa a depender da frequência. Só que mais ainda, né, essa
luz ela deve ser composta por partículas, tá? Só que aí o primeiro ponto, note que essa constante é muito pequena, né? Então, essa energia aqui de uma única partícula ainda ela vai ser muito pequena, né? Mesmo que a gente coloque aqui uma frequência conhecida, né? Esse valor é muito pequeno. Bom, mas, né, essa era a teoria por trás, né? E aí, então, só que isso gera um problema, porque se a gente for pensar, a gente já entendeu todos os fenômenos, né, de reflexão, né, refração, a gente vai estudar ainda, por exemplo, fenômenos de interferência e difração, que são fenômenos, né, que a gente explica, né, entende muito bem quando a gente está no contexto de ondas, né? São fenômenos que a gente aparece, por exemplo, né, um fenômeno de interferência de uma onda, né, de fração de uma onda, já era conhecido, né? E aí gerava um problema, porque como que você explica, por exemplo, um fenômeno de interferência, né, entre partículas, né, de fração entre partículas, né? Isso gerava um problema muito grande, que era o que inclusive gerava essa discussão, né, se a onda ela era uma partícula ou era uma onda. Né? Só que com esse efeito aqui, com essa descoberta, né, da explicação desse efeito fotoelétrico, né, pelo menos, né, para isso ser verdade, né, essa partícula, a luz ela deveria ser de fato uma partícula. Bom, e aí o que a gente entende hoje, né, vem lá de alguns conceitos dentro da física quântica, né, que surgem lá junto com o início da física moderna, né, é que na verdade a luz ela vai se comporta, ela tem, a gente diz que ela tem um caráter dual, né, que ela se comporta tanto como uma onda como uma partícula, ok? Então isso é o que a gente sabe hoje, né, da luz, né? E não só a luz, na verdade qualquer outra onda eletromagnética ela vai ter esse caráter dual aqui, tá? Que ela vai se comportar tanto como onda ou como partícula. Então, na verdade, as duas afirmações são verdadeiras, ok? Então, a teoria, né, uma não excluía a outra, né? Na verdade, uma teoria estava completando a outra, tá? E aí, só que a gente costuma usar, né? A gente costuma a pensar na luz, né, ou essa onda eletromagnética, né, como uma onda, quando a gente está tentando descrever propriedades ondulatórias, né, interação, né, dessa radiação com a matéria, tá? Então, desculpa, propagação de luz a gente estuda, né? Propagação dessa onda a gente normalmente estuda entendendo isso como sendo uma onda, ok? Já interação da radiação com a matéria, né? Ou, por exemplo, trocas de energia, né? Se eu vou interagir a luz com um certo meio, que é o que exatamente acontece num efeito fotoelétrico, a gente normalmente interpreta essa luz como sendo composta por partículas, tá? Isso vem lá da física quântica. Bom, e a física quântica ela traz um conceito ainda um pouquinho maior, né? Ele vai falar para a gente, tá? Que na verdade toda partícula eu posso sempre associar um comprimento de onda a essa partícula, tá? Ou seja, para toda partícula, toda matéria eu posso ter um comportamento ondulatório para essa matéria, tá? Que é um conceito aí bem abstrato, né? Mas que a gente viu que é verdade, né? Isso já é comprovado, ok? Então isso vem aqui dentro desse contexto aqui, né? A partir dessa teoria do desenvolvimento da teoria quântica. Bom, então a gente sabe isso hoje, né? Que a luz, ela na verdade ele vai ter esse caráter dual. Bom, aí dando sequência, né? Então, mas vamos ver como que isso se manifesta em alguns outros exemplos, né? A gente, tinha, por exemplo, tinha estudado, né, uma luz branca, né? O que acontece com a dispersão dessa luz branca? Bom, por exemplo, aqui a luz do Sol, né? Se eu pegar a luz do Sol e incidir, né, em um prisma, nós vimos que essa luz branca ela vai ter uma dispersão, né? Eu vou formar aqui, por exemplo, um espectro, né, contínuo, né? Típico de uma onda eletromagnética. Eu vou ter um espectro aqui contínuo formado por todas as cores, né? Isso na região do visível, e eu ainda teria, né, por exemplo, um espectro aqui acima, né, do vermelho, infravermelho e ultravioleta, né? Então eu vou formar aqui esse espectro contínuo de energia, ok? Bom, mas no entanto, né, nessa mesma época também era observado que algumas outras fontes de luz, que por exemplo não era o Sol,
mas ainda assim parecia uma luz branca, tá? Eu formava um espectro que era discreto. Eu não formava um espectro, esse aqui, com todas essas cores, tá? Esse espectro a gente vai chamar espectro discreto ou espectro de linhas, tá? De luz. Então, nesse espectro a gente era observado que, por exemplo, se eu jogasse uma luz aqui, né? Nesse prisma, eu não iria observar todas as cores, mas eu iria observar somente algumas linhas aqui, que é exatamente o que eu mostro aqui nessa figura. Tá? Então, por exemplo, o espectro do Sol, tá? Esse aqui, na verdade, é o espectro do Sol, só que o espectro do Sol, como a gente observa ele na Terra, ele vai ter uma diferença. Na verdade, a gente observa aqui pequenas faixas ou falhas nesse espectro, tá? Já outras luzes, por exemplo, se eu aprisionar, né, um gás de hidrogênio, né, fazer uma lâmpada de hidrogênio ou uma lâmpada de hélio, né, uma lâmpada de mercúrio, por exemplo, eu tiver um gás de mercúrio, né, aprisionando essa lâmpada, gerar uma luz, essa luz ela até vai aparecer, ela fica aparentemente branca, tá? Só que na hora que eu jogo essa luz num prisma, por exemplo, ou seja, eu vou decompor essa luz, eu vou ver somente isso aqui. Note que eu não estou vendo mais um espectro contínuo, eu só vou ver algumas linhas, né? E aí note que o espectro, por exemplo, dessa lâmpada de mercúrio, ele é muito diferente de um espectro de uma lâmpada de hélio, de uma lâmpada de hidrogênio, ou, por exemplo, do espectro aqui do urânio, né? Ou seja, cada elemento ele vai ter um espectro diferente, tá? E aqui no Sol, o que na verdade está acontecendo aqui no Sol, né? O Sol a gente vê essas linhas, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, a nossa atmosfera terrestre ela é composta por vários gases, né? Sendo que aqui a gente tem hidrogênio em abundância na superfície, tá? Então, se você olhar, olha só, essas falhas aqui no espectro do Sol, eles batem, né? Algumas linhas batem exatamente com as linhas do espectro do hidrogênio. Né? Ou seja, o que está acontecendo aqui, na verdade, é que esse gás de hidrogênio ele vai absorver parte dessa energia, né? E por isso que vai gerar essa falha aqui. Tá? Bom, mas como que a gente explica isso? Né? Isso foi explicado a partir do desenvolvimento lá da física, né? De novo, física moderna, né? Física quântica, para exatamente quando o pessoal começou a tentar entender como que era formado um átomo, né, um núcleo de um átomo. Então a gente sabia, né, a gente tem lá um núcleo composto lá por prótons e nêutrons, né, no nível maior, e esse núcleo ele era rodeado por elétrons, né? Só que esses elétrons, né, no modelo proposto por Bohr, o que ele falava? Ele falava que cada elétron ele fica ocupando aqui um nível, né, e esses níveis eles tinham uma separação de energia muito bem definida. Então, tenho vários níveis de energia e os elétrons ficam aqui em alguns desses níveis orbitando o meu núcleo. Tá? E aí, então, a partir dessa explicação, eles conseguiram explicar, por exemplo, esse espectro de linhas. Por quê? Porque, primeiro, né, eu sei que em cada nível eletrônico, né, então, por exemplo, esse é o meu primeiro nível, K, depois eu tenho o meu segundo nível, L, e assim por diante. Tá? Onde quanto mais externo esse nível, maior a sua energia, né? Ou quanto mais próximo do núcleo, menor a sua energia, tá? E essas energias eram fixas, né? Então, por exemplo, se a gente simplesmente analisar uma condição de conservação de energia, vamos supor que eu tenho esse elétron aqui, tá? E esse elétron ele vai querer fazer uma mudança de nível aqui. Vamos supor que ele simplesmente queira descer um nível, tá? Ou seja, para ele descer para esse nível inferior, ele tem que obrigatoriamente perder energia, né? Então ele vai perder energia ao mudar de nível aqui. Só que para ele perder energia, por conservação, eu tenho que sair com alguma energia desse negócio, tá? E a energia que sai é exatamente uma onda eletromagnética, né? Ou uma luz, ou um fóton, tá? Eu vou sair aqui uma partícula de luz, né? Um fóton, tá? Note que aí não necessariamente, tá? Eu vou sair com uma luz no visível, ok? Eu posso sair com uma luz que não seja na região, né, do visível. Então aí a gente, por isso que a gente até não comenta, a gente normalmente fala que está emitindo um fóton ou uma onda eletromagnética, né? Porque eu posso emitir, por exemplo, um raio-x, tá? A gente normalmente usa o termo de luz mais para a região do visível, né? Bom,
o caso inverso também é verdade. Se eu tiver, por exemplo, se eu jogo aqui, né, uma luz, tá, ou uma onda eletromagnética nesse elétron, esse elétron ele pode absorver energia, ok? E ele pode absorver energia para subir de nível, então ele pode ocupar um nível acima, ou se essa energia for tão alta, eu posso arrancar esse meu elétron do átomo, que é exatamente o efeito fotoelétrico, né? Quando eu jogo luz, né, jogo uma radiação nesse elétron aqui, né, no meu átomo, e esse elétron ele é ejetado, né, eu vou ter exatamente o efeito fotoelétrico. Tá? Só que agora note que como cada nível ele possui uma energia muito específica, né, então eu vou ter níveis de energia ou luz, né, ou onda eletromagnética com energias muito bem específicas. Tá? Então, se eu voltar aqui, por exemplo, né, o hidrogênio, né, ele tem uma certa distribuição eletrônica. Bom, e aí então, se eu olhar exatamente, lembrando que a energia ela depende, né, desse H vezes a frequência, tá? Então eu conseguiria então exatamente saber quais são os níveis de energia desse átomo aqui de hidrogênio, que vai ser diferente do hélio, né, que é diferente do mercúrio, porque a separação desses níveis de energia para cada elemento químico que a gente conhece, ela é ligeiramente diferente. Né? Então, cada elemento químico, todos os que a gente conhece, ele vai possuir, na verdade, um espectro que é diferente. Okay? Então, isso vem exatamente com a ideia, né, desse espectro de linha que vem lá junto com a física quântica. Né? Ou seja, eu posso gerar luz ou radiação, né, a partir dessa transição eletrônica, que é um pouco que foi falado, né, em formas de se gerar uma radiação, né, em vídeos anteriores. Né? Então, eu posso fazer uma desaceleração de uma carga, uma aceleração de uma carga, mas eu posso ter uma transição eletrônica dessa e emitir também uma luz. Só que note que aqui agora eu vou ter uma luz, né, que vai ser emitida com um espectro que a gente chama de discreto. Né? Se eu somente tivesse essa única transição, eu só vou ter um fóton aqui sendo emitido, tá, com uma frequência muito bem determinada. Então, não vou ter mais um espectro contínuo de luz. Tá? Então, se eu quiser saber, né, por exemplo, qual que é a energia ou qual que é a frequência, né, ou, por exemplo, qual que é a cor dessa luz emitida, né, se eu souber aqui a diferença, né, a energia, a diferença de energia entre esses dois níveis, então, por exemplo, se eu tenho aqui o nível 3 e o nível 2, né, a diferença entre essa energia é exatamente a energia do meu fóton emitido. Tá? Então, como a energia desse fóton é HF, né, então eu vou saber aqui qual que é a frequência ou o comprimento de onda desse fóton. Né? Então, eu sei, por exemplo, qual que é a cor dele, né, se eu sei a energia. Ou o inverso, ok? Se eu, por exemplo, souber, né, se eu conseguir medir aqui, vamos supor um exemplo, né, eu estou emitindo uma luz aqui que tem a cor vermelha, né, e o comprimento de onda dessa vermelho é, sei lá, 630 nanômetros. Né? Então, eu sei esse comprimento de onda, então eu vou saber esse nível de energia. Né? Então, eu saberia aqui qual que é esse nível de energia onde eu estou emitindo esse elétron. Okay? E aí, sabendo isso, eu sei, por exemplo, qual que é o elemento químico que isso está fazendo essa transição. Né? Então, isso note que é o que a gente vai chamar dentro, né, por exemplo, da física, é o que a gente chama de espectroscopia. Né? Eu posso, então, medir o espectro daquele átomo, ok? E aí eu vou saber, né, exatamente que elemento que tem ali dentro. E é assim que a gente, por exemplo, consegue descobrir os elementos químicos, por exemplo, que existe numa estrela distante. Né? Se eu tenho lá uma estrela bem distante, essa estrela lá está emitindo luz. Ok. Aí eu pego essa luz, por exemplo, faço ela passar, por exemplo, num prisma. Na hora que ela passa num prisma, ela vai emitir um espectro, que não necessariamente é contínuo, né? Ele vai emitir um espectro, por exemplo, se ele emitisse um espectro exatamente como esse, na hora que eu comparar essas linhas e ver aqui as frequências, eu vou falar, opa, aquela estrela ela é composta somente por hélio. Ah, não, essa estrela ela é composta por hélio, mas também tem um pouco de urânio nessa estrela. Tá, ok?
ok? Isso não só para estrela, a gente usa isso para fazer determinação, caracterização de materiais, né, comuns que a gente tem no nosso dia a dia, tá? Fazendo essa que a gente chama de espectroscopia, né? Já no espectro, por exemplo, contínuo, né, se eu tenho lá, por exemplo, no caso do Sol, eu tenho, né, muito quente, então esse elétron, né, os átomos lá estão todos vibrando com várias energias, tá? Então o que vai acontecer é que eu vou ter um espectro contínuo, eu vou ter o elétron emitindo em tudo quanto é energia possível, né? E aí é a mesma coisa que acontece quando eu tenho um material incandescente, ok? Então eu vou gerar aqui um espectro contínuo de energia. A gente pode ter essas duas situações, né? Eu posso ter a situação, então, lembrando, né, eu vou ter aqui um átomo que emite, por exemplo, uma lâmpada, né, que emite um espectro, eu vou falar que isso é um espectro de emissão, tá? Agora, eu posso ter, por exemplo, igual o caso do Sol, né? O Sol está emitindo uma luz branca, só que na hora que ele passa aqui por uma lâmpada, por exemplo, né, ou um gás, tá, de um certo elemento, esse gás ele vai absorver essa energia, né, que são os níveis deles aqui, tá? Então eu vou ter um espectro de absorção como esse, onde algumas linhas elas vão ficar falhadas, né? E essas linhas, exatamente, isso aqui é um gás de mercúrio, esse espectro aqui, essas linhas que estão falhando exatamente coincide com as energias do mercúrio, ok? Então isso são formas, né, da gente, por exemplo, fazer caracterizações de um material, por exemplo, tá? E aí, por fim, o que acontece quando eu interajo, né, por exemplo, a radiação ou esse fóton com a matéria? Aí a gente tem diversos fenômenos que podem acontecer, né, que a gente normalmente vai chamar quase sempre de espalhamento, né? Então vamos supor que eu tenho um fóton, tá? Esse aqui, a resolução não está boa, mas esse aqui é um fóton de energia HF, né? Esse fóton ele vai interagir com um átomo aqui, onde eu estou descrevendo por essa estrutura eletrônica, né? Eu tenho aqui o elétron num certo nível, tá? Quando esse fóton ele não possuir energia suficiente para, por exemplo, né, elevar esse elétron de um nível qualquer aqui, o que vai acontecer? A gente vai chamar de um espalhamento elástico, né? Basicamente não acontece nada, né? Esse fóton ele vai passar direto, né? Ele vai bater aqui, só que esse elétron ele não vai absorver energia nenhuma, né? Então o meu fóton ele sai com a mesma energia que ele tinha antes, tá? Então isso vai ser um espalhamento elástico, né? Onde não tem perda de energia, tá? Então nem o elétron muda de energia e nem o fóton muda de energia, tá? Isso vai ser o espalhamento que a gente chama de Rayleigh, ok? Bom, esse é um dos tipos de espalhamento. O segundo, né, o espalhamento, já no caso, por exemplo, um espalhamento inelástico, tá? A gente normalmente chama desse espalhamento de espalhamento Raman, né? Esse, inclusive, o Raman é o nome da pessoa que descobriu esse efeito. A gente tem uma técnica de caracterização de materiais que exatamente usa essa ideia, mas o que ela é, né? Então agora eu vou ter um fóton, tá? Que ele vai ter uma energia suficiente para fazer com que o elétron ele saia de um nível e vá para um nível mais acima. Então, ou seja, esse meu elétron ele vai absorver uma energia aqui, ó, e vai para um nível superior, tá? Só que na hora que ele vai para um nível superior, né, ou seja, ele está absorvendo essa energia, tá? Só que o que acontece? Na hora que esse elétron ele fica aqui num nível muito energético, a gente fala que normalmente esse não é um nível muito estável, né? Então, normalmente acaba que esse elétron ele vai tender a decair de novo para um nível de menor energia. Então, ele vai chegar aqui e vai cair para um nível de menor energia. Só que na hora que ele cai, como aqui é menor energia, ele precisa emitir um fóton, tá? Só que esse fóton emitido aqui, ó, aqui está HF', tá? Ele possui energia menor do que o meu fóton inicial. Então, eu vou ter o meu fóton inicial e um fóton final aqui com energia menor. Ou o contrário, tá? Porque eu posso ter uma situação como essa, né? Meu elétron, ele sobe aqui para um nível, só que na hora que ele cai para um nível mais abaixo, né? Ou seja, a energia desse fóton final ela vai ser maior do que o inicial. Note que as energias são diferentes, né? Então, isso significa que eu tenho um processo inelástico, né? Onde eu tenho perda de energia, ok? Ela pode ser absorvida e parte por elétron, né? Ou ser entregue aí, o restante para um fóton que vai continuar sendo emitido do material, tá?
tá? Então, esse seria um espalhamento inelástico, né? Só que eu posso ter outras situações. Por exemplo, aqui, um exemplo de absorção ressonante. O que é isso? Nessa absorção, um elétron, né? Eu vou dar o meu fóton, ele tem exatamente a mesma energia para poder uma mudança de nível, tá? E ele sobe, só que agora, aqui de novo, já é um nível de energia que não é estável, então esse elétron ele vai querer voltar aqui para o mesmo nível, tá? E aí ele vai emitir um fóton com a mesma energia anterior. Só que note que aqui não era aquele espalhamento elástico, né? Porque aqui eu tenho um processo de absorção e de emissão, tá? Eu tive essa transição, ok? Então é diferente, né? Eu posso ter, por exemplo, processo de emissão espontânea, onde simplesmente eu tenho um elétron, né? Que ele está num nível de energia que não é muito estável, aí ele pode querer cair para um nível mais baixo, aí ele emite, né? Um fóton, tá? E eu posso ter, por exemplo, o que a gente chama de processo de fluorescência. O que é esse processo de fluorescência, né? É um processo de emissão espontânea, ok? Só que ele vai ocorrer sempre em vários níveis. Então, vamos supor, eu tenho um elétron aqui, né? Vamos supor que eu até citei esse cara aqui inicialmente, tá? Com fóton inicial. Então, o meu elétron ele vai para um nível acima aqui, tá? Só que aí esse nível não é estável, ele vai decair. Só que ele não decai somente uma vez, igual por exemplo aqui, ele decaiu 3 níveis, ou seja, ele vai emitir 3 fótons com energias diferentes, tá? Esse aqui seria HF', HF duas linhas e o último aqui HF 3 linhas, né? Então eu vou ter aqui 3 fótons com energias distintas. Não precisa ser 3, tá? Pode ser simplesmente 2, né? Eu posso ter, por exemplo, essa transição, tá? Ou eu posso ter essa transição. Eu tenho várias possibilidades, ok? Só que o importante é que numa fluorescência eu sempre vou ter no mínimo 2 transições, né? E não somente uma, tá? A fosforescência, a gente normalmente usa, né? A gente fala, esse objeto está fosforescendo, tem um objeto fosforescente. O que é isso? Ele é uma fluorescência, ele é um processo desse, tá? Ou seja, o que está correndo aqui? Esse objeto está emitindo luz, tá? Espontaneamente. Só que na fosforescência, esse tempo, esse intervalo é muito longo, né? Então, por exemplo, às vezes você até tem aí na sua casa um objeto que é fosforescente, né? De manhã ele está absorvendo luz, correto? Então você não está vendo nada acontecendo ali porque está tudo claro. Só que na hora que você apaga todas as luzes da sua casa, né? No escuro, esse objeto ele luminesce, ele parece que está emitindo luz. Na verdade, ele está emitindo luz. Então ele está fazendo isso. Eu estou tendo você deu energia para ele durante o dia, né? E aí agora na hora que ele começa a decair, tá? Ele vai emitindo luz, então ele vai emitir aqui um fóton, né? Só que esse processo é muito lento, né? Ou seja, ele parece que ele está se luminescendo por um longo período de tempo, né? Ele vai ficar aceso por um tempo, porque esse processo é lento, tá? Já na fluorescência normal, esse processo normalmente ele é bem rápido, né? Então o objeto ele não fica aceso, tá? Quando você desliga, por exemplo, a fonte aqui, ok? Então a gente tem esses dois casos, né? Tem o próprio efeito fotoelétrico, que eu já tinha falado, né? Ou seja, eu jogo uma luz, tá? Só que essa radiação ela vai ejetar o meu elétron, né? A energia é tão alta que esse elétron ele sai, ele é arrancado do seu átomo, né? Então eu vou ter um elétron emitido, e esse elétron a gente chama ele de fóton elétron, né? Porque ele foi gerado a partir de um fóton, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui por fim uma emissão estimulada, né? A energia desse meu fóton inicial ela é tal que ela é exatamente igual a, por exemplo, uma variação de um nível aqui, só que note que aqui já era uma condição de equilíbrio instável onde esse elétron ia querer ir para baixo, né? Só que então eu vou ter 2 fótons emitidos, tá? Então ao invés de eu emitir simplesmente um, eu vou emitir 2, né? Então isso vai gerar o que a gente chama de um efeito cascata, ok? E é exatamente a partir disso que a gente constrói os lasers, né, a partir dessa emissão estimulada aqui, ok? Então a gente tem esses cenários, tá? Então isso são algumas formas, né, de como que a radiação, né, ou essa luz, ela interage com a matéria, né? Isso visto do ponto de vista quântico, ok? Quando a gente estuda, né, esse fóton, essa radiação, né, como uma partícula aqui, e eu tenho interação com esses níveis, ok, pessoal? Então um abraço, até a próxima.